Olá, agora faltam 14 domingos para o primeiro turno das eleições desse ano, para 2 de outubro, e hoje nós damos continuidade aos temas tratados referentes à montagem do plano de ação para as suas eleições, para a sua candidatura, com um tema específico de ligação com outros candidatos. E o que é que nós queremos dizer com isso? Nós temos numa esfera maior, nas candidaturas ditas majoritárias, aquelas para presidente da República, senador, governador, no caso dos municípios para os prefeitos, a possibilidade de coligações. A legislação ainda permite coligações, ou seja, diferentes partidos se unindo com um fim específico de ter uma chapa única numa mesma eleição, mas aí essa união entre os partidos se desfaz logo após a eleição, o que diferencia então das federações, esse conceito novo que faz com que os partidos se unam durante todo o período do mandato, durante 4 anos aí para frente. Pois bem, a nossa conversa hoje ela não vai se envolver muito nessa esfera de ligação entre candidatos num nível majoritário, isso envolve uma complexidade e uma dimensão bem maior do que a naturalmente enfrentada para novos candidatos, que são os usuários, os ouvintes desse material que nós estamos produzindo. Então nós vamos concentrar nossa conversa na ligação entre candidatos em candidaturas ditas proporcionais. São aquelas para vereador, para deputado estadual, deputado federal. E qual a importância disso? Nós temos duas grandes finalidades em fazer essas ligações. Uma é de natureza financeira, ou seja, na medida em que você faz uma ligação durante a candidatura, essas ligações são muitas vezes chamadas de dobradinhas. Uma das funções é ter um compartilhamento de recursos financeiros, ou seja, aquele folheto, adesivo, algo dessa natureza que vai ser produzido, poderá ter o seu custo assumido por um dos candidatos ou dividido entre os candidatos de uma forma igualitária ou não. Então, um dos aspectos dessa associação entre os candidatos é, de fato, financeira, para otimizar os custos da campanha, e outra tem uma natureza política mesmo, ou seja, de oferecer, digamos assim, um palanque, um contato mais forte em determinados locais geográficos. Então é muito comum que candidatos que, no caso dessas eleições, deputados estaduais e deputados federais, façam o que se chama de dobradinhas, ou seja, o deputado federal ele vai estar presente nos locais de campanha dos deputados estaduais e vice-versa. A sede, digamos assim, a cidade de maior popularidade do deputado federal vai receber os seus parceiros, digamos assim, que estão concorrendo ao cargo de deputado estadual. Então é muito comum e é recomendável até do ponto de vista não só de compartilhamento de recursos, mas do ponto de vista de estratégia política, ter essas uniões, fazer essas dobradinhas, essas associações, que pode ser num nível bem mais simples, digamos assim, apenas político, a pessoa vai lá, apoia, participa das reuniões e tudo, e pode chegar num nível financeiro, no intuito de compartilhar o material de campanha, colocar a foto dos dois, os números dos dois candidatos aos diversos cargos e assim dividir os custos, otimizar essa questão dos gastos de campanha. Nesse ponto, cabem duas reflexões, dois critérios para se definir a qual candidato você vai se ligar ou a quais candidatos, porque não necessariamente você precisa estar associado a apenas um candidato, um outro candidato. Então, um é a afinidade,
Ou seja, é, é importante que você ligue a sua imagem ou até a sua candidatura em si a pessoas com as quais você se identifique. Então, se você fosse um eleitor, você votaria naquela pessoa com a qual você quer ter uma associação, uma ligação política na campanha? Então, essa é uma reflexão, né? Identidade de propostas, identidade de perfis, né? Se você se sente bem ao lado daquela pessoa. Então, tudo isso vai definir uma afinidade para que você identifique com quais candidatos você vai eventualmente criar uma associação mais forte e eventualmente fazer uma dobradinha em si. E outro aspecto, do ponto de vista já mais estratégico, é também pensar na localização geográfica e também nas bandeiras políticas. Ou seja, digamos que você tem uma bandeira política que o seu próprio discurso já vai estar abarcando um determinado número de pessoas. E já os seus candidatos parceiros, digamos assim, que estão concorrendo a outros casos, se eles tiverem também outras bandeiras políticas, isso vai ampliar o leque de relacionamento, vai fazer com que você seja visto também por pessoas que em princípio não estariam num primeiro momento interessadas na sua bandeira política, ou seja, elas não iriam de imediato lhe buscar, mas por intermédio desses outros candidatos elas vão acabar chegando até você. Outro aspecto então é o de natureza geográfica, né? Uma vez que você tem uma associação com algum candidato de uma determinada região, isso vai lhe abrir a oportunidade de visitar aquela região, de o outro candidato também visitar a sua região. Isso vai então ampliar o leque geográfico, né, da sua presença física nos ambientes, seja com determinados segmentos sociais, determinados grupos ou categorias sociais, seja do ponto de vista físico mesmo, ou seja, você vai estar presente em mais cidades, em mais regiões do estado e assim por diante. Então, essa reflexão sobre com quantos candidatos, com quais candidatos você vai ter uma ligação na sua campanha, isso tem que fazer parte do seu plano de ação, porque isso vai ter influência do ponto de vista financeiro na sua campanha, vai ter influência no seu calendário de ações, ou seja, você tem que prever estar presente nos eventos desses candidatos, você vai ter que prever também a presença desses outros candidatos nos seus eventos e assim por diante. Então esse é um ponto de extrema importância, né? Essa ligação junto a outros candidatos, essa associação, se quiser chamar mais popularmente pode chamar também de dobradinha. Então é um ponto que merece especial atenção e que vai fazer muita diferença, né, do ponto de vista de otimizar a sua campanha, de impulsionar votos tanto para você quanto para os seus candidatos parceiros. Então esse é o material que teríamos para hoje. Até o próximo final de semana. Muito obrigado.